Pois bem, segundo as minhas contas, e em vez em quando eu erro em conta, este é o último domingo que eu vou estar pregando aqui na nossa igreja de 2014, de 2015, tendo em vista que no próximo domingo o pastor Oséias, o nosso conferencista, deve estar pregando aqui para todos nós. E eu estive pensando, o que trazer para vocês nesta minha última mensagem de domingo de 2015. E fazendo uma busca na minha mente, lembrei-me de um texto que nós já pregamos sobre ele na ministração da Ceia do Senhor, no segundo domingo do mês, a ocasião onde a gente ministra a Ceia do Senhor, um texto interessante de Filipenses 4, 6 e 7. E eu, então, relutando um pouco, e no transcurso da semana decidi, mais uma vez, meus amados irmãos, voltar a falar com vocês sobre ansiedade. Por que que eu resolvi, nessa última mensagem de domingo de 2015, falar um pouco mais sobre ansiedade? Ora, quando a gente convive com as pessoas, a gente vai entendendo as suas necessidades. Irmãos, e no transcurso deste ano, 2015, nós podemos observar que nós fomos infestados com a ansiedade. Talvez nós tenhamos sido contaminados com a ansiedade. Ansiedade é angústia, não sei se você pode ler. Ansiedade é angústia, aflição, desejo ardente, sofreguidão, impaciência. E eu, enquanto pastor de uma comunidade, embora alguns mais próximos de mim e outros mais distantes de mim, mas eu posso observar, meus amados irmãos, que nós temos andado ansiosos. Há especialistas que usam alguns termos técnicos para expor alguns tipos de ansiedade. E nesta lista de ansiedade, eles colocam 3 tipos de ansiedade. O primeiro tipo de ansiedade que os especialistas colocam é a ansiedade real. Ansiedade real é angústia. E esta ansiedade real, ela é corriqueira. Ela acontece com frequência. Ela sempre acontece. Em qualquer ser humano existe a ansiedade real. A ansiedade real é angústia. Mas os especialistas ainda na sua lista, eles chamam também a ansiedade moral. O que é a ansiedade moral? A ansiedade moral é o desejo ardente por coisas indecentes. Vou repetir. Os especialistas dizem que a ansiedade moral, ela é o desejo ardente por coisas indecentes. E no transcurso deste ano, meus amados irmãos, nós somos muito decepcionados
com membros e congregados da nossa igreja, com desejos ardentes por coisas indecentes. Coisas que não condizem com o viver cristão. Isto é a ansiedade moral. E os especialistas dizem que existe também um outro tipo de ansiedade. Eles dizem que existe a ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica é a impaciência, a um passo da loucura. Fazendo uma retrospectiva geral do ano 2015, esta palavra é a mais conveniente para essa noite. Não é raro nós encontrarmos pessoas altamente ansiosas pela vida e por suas coisas, ao ponto de muitos se entregarem à profunda depressão. Eu gostaria que nessa noite, todos vocês que adentraram a porta desse templo nessa noite, e eu confesso para vocês que eu não esperava ver tantas cadeiras vazias. Eu espero que de alguma maneira você deixe que Deus fale no seu coração. Qual seria a diferença entre ficar triste e andar triste? Qual seria a diferença entre ficar com fome e passar fome, adoecer e andar doente, ficar mal-humorado e ser mal-humorado? Com base no texto sagrado e nesta definição de ansiedade, trago como tema para essa mensagem: Jesus reprova o viver ou o andar ansioso. Quem pode ler essa frase usando o que está entre parênteses, por gentileza? O início do texto é muito óbvio. Não andeis ansiosos. Ultimamente eu tenho pensado na palavra de Deus, irmãos, de uma maneira mais prática. De uma maneira mais prática. Quando o texto diz, não andeis ansiosos, me parece que nós temos a possibilidade de não estar ansiosos. É bem verdade que há traduções que dizem, não fiqueis ansiosos. Mas a melhor tradução é, não andeis ansiosos. Porque andar ansioso e viver ansioso parece que há uma considerável diferença. Momentos de ansiedade não é pecado, pois até o próprio Jesus, os irmãos sabem muito bem disto, viveu momentos de profunda angústia que caracteriza ansiedade. Jesus, quando estava no Getsêmani, prestes a ser traído e entregue nas mãos dos seus algozes, ele falou estas palavras. Olha só o que Jesus... Não é isso aqui não. Eu esperava que fosse outra coisa que Jesus falou. Aqui. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. É interessante, meus amados irmãos, meus amigos que aqui estão, que quando nós nos entregamos à ansiedade, nós então estamos indo contra o ensinamento do próprio Cristo. Repito,
Às vezes a ansiedade bate, às vezes a ansiedade vem, e nós ficamos como que acuados, sem saber para onde correr. Mas nós temos que lembrar do que Jesus disse. Nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse. E agora, Jesus está com alguns dos seus discípulos. E o cenário é perfeito. É um jardim, em que possivelmente houvesse flores, plantas. O lugar ideal para alguém que está ansioso poder então ter um momento de reflexão, de oração. E Jesus então se porta para os seus discípulos e diz: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. Ora, lá no Getsemane, quando Jesus for então abandonado por todos, inclusive pelo próprio Pai, Jesus então fica como quem sem nenhuma alternativa, e não lhe resta mais nada enquanto homem a não ser morrer. Mas não caracteriza que a vida inteira de Jesus viveu nesta mais profunda tristeza. Foi um momento, e isto passou. Sim, caracteriza-se um momento terrível de angústia e ansiedade, é óbvio. Mas Jesus não viveu toda a sua vida ansioso. O Lucas e os irmãos que acompanham os textos da palavra de Deus sabem muito bem. Lucas ele foi mais dramático aqui, quando narrou essa colocação de Jesus. O Lucas, ele diz: e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Essa dramaticidade toda de Lucas, meus amados irmãos e amigos, é verdade. Ele não enfeitou o texto. Ele não usou palavras demagogas para externar o que Jesus estava ali sentindo. Não, ele foi categórico, ele foi verdadeiro. Mas com tudo isto, Jesus não viveu uma vida triste na terra. Jesus teve momentos de angústia. Mas uma vida inteira angustiada, isso não. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem muito bem disso. É que Jesus teve muitos momentos tristes, sim. Mas Jesus também teve momentos em que a sua alma recebia o refrigério. O salmista, e eu penso muito sobre isso, é uma das coisas que eu mais penso quando eu me refiro à ansiedade. O salmista, ele chega a questionar o inquestionável, ele chega a externar algo que ele não entendia. Ele estava sentindo uma coisa tão ruim dentro de si, que ele não sabia nem sequer a razão. E ele diz, o salmista: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? É como quem diz: eu estou sentindo uma coisa ruim e eu nem sei a razão. É como quem diz: eu estou sentindo um aperto terrível e eu nem sei porquê. Paulo, o santo apóstolo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, ele também diz algo muito interessante. Antes, em tudo, nós recomendamos, como servos de Deus,
em muitas perseguições, em tribulações, em dificuldades, em angústias. É interessante, meus amados irmãos, que essa angústia aqui externada por Paulo caracteriza sim ansiedade. Mas nós conhecemos a história de Paulo, nós sabemos que ele não teve uma vida ansiosa, ele não viveu ansiosamente, ele teve momentos de ansiedade. Em síntese, resumidamente, ficar por um curto período de tempo ansioso é uma coisa, e viver ansioso é outra coisa. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O texto está muito claro. Ele explica bem e diz, pelo que você e eu não devemos andar ansiosos. O texto diz para o Marcílio Barros. Marcílio Barros, o texto, e eu acredito que o texto falando é Deus falando para mim. O texto diz para o Marcílio Barros, Marcílio Barros, eu vou dizer para você o único motivo pelo qual você deve viver ansioso, ou ficar ansioso. Eu vou lhe mostrar. Aí eu digo, sim, Senhor. Então qual é a razão? O que pode me levar a uma ansiedade profunda? Aí o texto me responde e diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí eu digo, mas como assim? Sim. Não deixe que nenhuma coisa deste mundo venha gerar uma ansiedade descontrolada no seu coração, Marcílio. Então vem um momento de crise, vem um momento de dor, vem um momento de angústia, vem um momento de decepção, vem um momento de frustração, vem um momento em que se deseja desistir, vem um momento em que se deseja abandonar, vem um momento em que a angústia bate, e aí o Marcílio precisa lembrar que a minha vida não pode ser baseada nas minhas emoções. A vida do Marcílio precisa ser baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus que é para mim diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Me resta crer. Cabe a mim e a você acreditar. Cabe a mim e a você pegar esta palavra e entender que ela é de Deus e é para mim e é para nós. Não existe motivo nenhum para que nós, crentes em Jesus, vivamos ansiosos. Ficar ansioso por um curto período de tempo, sim, mas viver ansioso, zero. Nada. Jesus diz o porquê que eu e você, enquanto servos dele, não devemos viver preocupados demasiadamente por nada deste mundo e com este mundo. Mateus 6, 27. Está muito claro. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? Sabe quem fez essa pergunta? Quem sabe quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Jesus. Agora eu pergunto, quem de vocês gostaria de responder esta pergunta que Jesus fez? Alguém ousa responder? Alguém ousa levantar-se e questionar? Ah, Jesus, eu estou preocupado porque a vida é minha, tu não tem nada a ver com isso. Eu estou preocupado, Jesus. E daí eu estou preocupado? Aí Jesus diz, sim, então fique preocupado. Mas eu quero que você saiba que a sua preocupação não vai alterar em nada. Jesus estava nos ensinando a ser rebeldes? Não. Jesus estava nos ensinando a ser relaxados? Não. Jesus estava nos ensinando a sermos crentes. Amém? Acreditar.
Jesus aqui nos ensina a acreditar. Qual de vocês, por mais ansioso que consiga ficar ou viver, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Ninguém ousa responder, porque afinal de contas é o próprio Cristo quem diz isso. Portanto, toda a nossa ansiedade é vã. Diga, a minha ansiedade é vã. Talvez você não tenha me ouvido. Eu disse, toda a minha ansiedade é vã. Diga. Eu gosto muito também de uma instrução que o sábio Salomão disse em um dos seus provérbios, lá no 12:25. Olha o que o sábio Salomão disse: a ansiedade no coração abate o homem. Quando ele diz aqui homem, ele está falando homem e mulher, do ser humano. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Amém? Amém? Então você vai ficar dando ouvidos ao quê? Você vai ficar dando ouvidos à ansiedade ou uma boa palavra? Qual é a sua escolha? Você vai dar mais credibilidade a quem? A ansiedade ou uma boa palavra? Onde nós encontramos uma boa palavra? Onde nós encontramos uma boa palavra? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos uma boa palavra. Porque a palavra de Deus é sempre boa para nós. Agora, você pode então escolher dar ouvidos à sua ansiedade, à sua preocupação, ou você dá ouvidos à palavra de Deus. Se você então resolver dar ouvidos à sua ansiedade, não vai demorar muito para que você entre numa depressão profunda. Porque a ansiedade pode sim gerar uma depressão. Mas se você der ouvidos à boa palavra de Deus, o seu coração haverá de se alegrar. Amém? Você não pode deixar, meu amado irmão, meu amigo, que a ansiedade abata a sua alma. O seu coração pode te levar a nocaute. O seu coração pode, inclusive, distanciar você de Deus. Por isso, não dê ouvidos à sua ansiedade. Aqui alguém poderia questionar: mas o que eu posso fazer? Eu não controlo isso, pastor. Mas o que eu posso fazer? Isso é mais forte do que eu. Como eu devo proceder para não ter um coração abatido pela ansiedade? O que é que eu posso fazer para que o meu coração não seja nocauteado, para que a minha vida não venha ao chão, ao monturo, por causa da minha ansiedade? O que eu devo fazer? Aí eu quero mostrar para vocês, segundo o texto sagrado, para não fazer minhas palavras, mas a palavra de Deus. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de quem? Por meio de oração. Esse negócio de orar parece que para muitos já não tem mais nenhum efeito. E eu já preguei aqui sobre a questão da oração. Por que não tem mais um efeito? Porque a pessoa ora e não acredita que Deus pode resolver. A pessoa ora, mas a pessoa não espera Deus responder. A pessoa ora, mas quer ajudar Deus a resolver o negócio que ela não pode resolver.
Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, plenamente totalmente, são todos conhecidos diante de Deus por meio de oração. Preocupação exagerada, ansiedade à flor da pele, não. Isto abateria a nossa alma. A recomendação bíblica é o contrário disso. É que nós estejamos buscando a Deus em oração. Aí alguém poderia levantar e questionar: pastor, o senhor está errado. Por quê? Oração não funciona, pastor. Porque eu estou orando desde sempre. Oração não, pastor. Porque se fosse negócio de oração, o meu problema já teria sido resolvido e eu já não estaria mais com o coração abatido e ansioso do jeito que eu estou. Então eu já orei, eu já busquei a Deus. Talvez esteja então faltando um ingrediente na sua oração. Talvez esteja faltando a súplica. Oração com súplica. E o que é súplica? Ora, súplica é a ação ou efeito de suplicar. Pedido humilde. Suplicar é pedir insistentemente e humildemente. É implorar. Agora, sabe por que muitas das nossas orações não têm sido respondidas? Porque nós já oramos entendendo o que nós merecemos. A gente já bota os joelhos no chão imaginando: eu mereço. Eu mereço porque não é justo o que ela está fazendo comigo, não é justo o que ele está fazendo comigo, não é justo eles fazerem assim assado, não é justo, então Senhor, eu mereço. Aí ora imaginando que vai ter a sua oração atendida, quando na realidade ela não vai ser atendida. Porque não há humildade. Tem que haver humildade. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O texto conhecidíssimo que os irmãos conhecem de cor salteado, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, antes de orar, é o quê? Se humilhar. Irmãos, está faltando humildade nas nossas orações. Então quando você ora, imaginando que Deus vai ter que atender você, porque você é um pobre coitado, porque você é uma pobre coitada, e que você merece, então não está sendo humilde. Tem que haver humildade. Aí alguém poderia dizer: não, mas eu tenho feito isso. Eu tenho orado com humildade, eu tenho suplicado ao Senhor, mas não tem acontecido nada. Deus não me responde. Deus parece distante de mim. Eu tenho suplicado, eu tenho implorado, eu tenho pedido, mas Deus não me escuta. Eu te digo, talvez esteja faltando uma outra coisa na sua oração. Talvez você não tenha colocado esse outro ingrediente na sua oração porque você tem agigantado o seu próprio problema. E os irmãos que têm me ouvido no transcurso deste ano têm ouvido muito nós falarmos que as pessoas estão dando mais importância para os seus problemas do que para Deus. Irmãos, vamos parar para pensar. Quando nós adoecemos, o nosso Deus se torna a nossa doença. Queremos porque queremos ser curados, custe o que custar. Quando estamos endividados, as nossas dívidas se tornam o nosso Deus, porque custe o que custar, nós queremos pagar. Quando estamos com um problema familiar, aquele problema se torna o nosso Deus, porque nós o colocamos acima de tudo e de todos. Talvez, meus amados irmãos, meus amigos que aqui estão, talvez nas nossas orações estejam faltando um outro ingrediente. E talvez
seja a falta desse ingrediente que tem trazido tanta ansiedade para o teu coração. Sabe qual é? O outro ingrediente está aqui no texto sagrado que nós lemos. Oração com ações de graças. Está no texto? Está no texto? Você há muito tempo parou de ver as coisas boas que Deus tem te dado. Recorda dessa frase no transcurso desse ano? Você há muito tempo parou de ver o que está bom. Você só consegue agora ter olhos para ver o que está ruim. E talvez seja por isso que a ansiedade esteja corroendo a tua alma como um câncer. Porque você já não tem mais olhos para entender que tem coisa boa sim, em detrimento das ruins. Talvez o seu coração esteja cheio de ansiedade, meu amado irmão, meu amigo que aqui está, porque há muito tempo você parou de dar graças a Deus pelo que está bom. Talvez o seu coração esteja cheio de ansiedade, quase virando uma depressão, porque você não tem mais olhos para entender o quanto é maravilhoso estar vivo e servir o Senhor Jesus. Talvez esteja faltando ações de graças. Mas nós teimamos, insistimos e persistimos em dar importância apenas o que está mal. E Deus olha dos altos céus para nós e diz: bando de ingratos, eu tenho dado saúde mental, eu tenho dado saúde física, eu tenho dado família, eu tenho dado casa, eu tenho dado emprego, eu tenho dado carros, eu tenho dado motos, eu tenho dado propriedades, eu tenho dado terrenos, eu tenho dado isso, e tenho dado aquilo, e para alguns até casamento, e outros até falta de casamento, e para outros até divórcio, tenho dado tudo, e a pessoa ainda diz que está ruim. Tem tudo, mas vivem como se não tivessem nada, porque está faltando alguma coisa. Você não consegue mais nem dar graças a Deus pelo fato de estar aqui ouvindo esta mensagem. Talvez essa mensagem até te incomode. Talvez a sua vontade é de levantar e sair daqui nesse instante. Talvez a sua decisão é sair daqui e nunca mais voltar aqui. Quando os teus olhos forem abertos para vislumbrar, para ver, para perceber as maravilhas que Deus tem operado em tua vida e na tua família, então certamente a ansiedade não terá lugar de destaque na tua vida. Quando você, pela graça de Cristo, começar a render graças a Deus, a ter atitudes de gratidão, a ansiedade vai precisar sair do teu coração, porque a ansiedade não vai suportar a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Ouça. Quando você não viver ansioso por coisa alguma, quando você plenamente fazer conhecido diante de Deus as suas súplicas em oração, quando você em orações com súplicas de gratidão a Deus, quando você conseguir fazer isto, você vai então perceber a providência de Deus na tua vida e na vida da tua família. E Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 é como o último detalhe de uma obra de arte. Filipenses 4:7 é como aquele último detalhe num bolo que parece uma escultura, um bolo que parece surreal, uma obra de arte. Filipenses 4:7 é como se fosse o detalhe final.
Olha o que é que diz. Ah, meus amados, vamos ler, como está aqui. E a paz... Aleluia! Glorificado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, amigos, falta fé. Falta nós acreditarmos num texto como este. E a paz de Deus, que ultrapassa, que sobrepuja todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Esta paz de Deus que ultrapassa o entendimento é como algo assim, eu não consigo explicar como a minha vida com tantos altos e baixos, a minha vida com tantas perdas, a minha vida com tantas isso, e ainda eu consigo ter paz. Já sei, você não acredita que isso é possível acontecer. Se você não acredita que isso é possível de acontecer. Se você não acredita que a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entendimento, pode guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus, então é vã a sua caminhada que você diz que é cristã. Para finalizar, eu preciso perguntar. Talvez não seja o mais importante eu saber, mas assim mesmo eu quero perguntar: quantos aqui acreditam que Jesus tem poder para cuidar de cada um de nós? Quantos aqui acreditam que Jesus tem poder para nos guardar das nossas próprias imperfeições? Quantos de nós acreditamos que Jesus tem poder para nos guardar da ansiedade? Quantos aqui acreditam que Jesus tem poder para nos livrar da depressão? Quantos aqui acreditam que Jesus tem poder para nos ajudar a vencer as nossas mais duras lutas? Você acredita nisso? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, se você acredita, ouça. Abra bem os seus ouvidos para que você ouça o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta. Lá no capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que aqui está falando do tempo de Deus, não do teu tempo, não do meu tempo. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se hoje, ouça. Se você acredita nisso, e se hoje você está abatido, humilhado, no monturo, no pó, você precisa acreditar que no tempo de Deus Ele vai exaltar você. Amém? Acredita nisso? Hoje eu posso estar no monturo, hoje eu posso estar sendo humilhado, hoje eu posso estar sendo massacrado, eu não estou bem, eu estou mal, eu estou vivendo um momento infernal, eu não estou legal, mas se você acredita, se você tem se humilhado sobre a poderosa mão de Deus, no tempo de Deus, Deus vai exaltar você. Não é você se exaltar, não é a igreja exaltar você, não é ninguém exaltar você, o próprio Deus pode fazer isso. Agora, para isso, você precisa fazer o quê? Lançar sobre ele quem? Jesus, toda o quê? A vossa ansiedade. Eu gosto dessa palavra lançar. Lançar é jogar. Jesus está aqui. Quem acredita que Jesus está aqui? Aí ele diz, então, pegue a sua ansiedade e pode jogar sobre mim. Você já imaginou esse negócio?
É como se ele dissesse assim: olha, qual é a tua dívida? A minha dívida é grande. Não se preocupe não. Pode lançar sobre mim. Vai estar zerado tudo amanhã. Aí imaginou que coisa maravilhosa? Jesus está aqui. Ele está dizendo para você: lance a sua ansiedade sobre mim. Não continue com a sua ansiedade. Eu estou aqui. Lance, jogue ela agora sobre mim. Pode jogar. Aí ele diz lá no Mateus 11: tome sobre mim o meu jugo. Aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Lance a sua ansiedade sobre mim. E aí, você lançando a sua ansiedade sobre Jesus, sabe o que vai acontecer? Jesus, ele vai fazer o quê? Cuidar de você. Amém? Diga: Jesus vai cuidar de mim. Agora diga acreditando. Diga acreditando. Jesus vai cuidar de mim. Amém? Diga: Jesus vai cuidar de mim. Se a pessoa que deveria cuidar de você abandonou você, se a pessoa que deveria estar contigo rejeitou você, se a pessoa que deveria estar zelando de você não mais faz isso, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está disposto a cuidar de você. Essa realidade, meus amados irmãos, não está longe de nós. Nós precisamos acreditar. É preciso dizer mais o quê? Alguma coisa mais a acrescentar? Só nos resta agora, meus amados irmãos, orar, acreditando que Deus vai fazer comigo e com você aquilo que nós acabamos de discorrer no texto sagrado. Amém? Eu não sei quantos estão aqui agora passando por um momento de ansiedade. E eu não gosto muito desses showzinhos. Venha aqui, faça isso, faça aquilo, e Deus vai fazer isso. Não. Mas eu quero convidar você. Eu quero convidar você para vir aqui, no púlpito, lançar sua ansiedade sobre Jesus Cristo. De uma maneira que talvez você nunca fez. Lance a sua ansiedade sobre Jesus. Eu não sei quais são as decisões que você vai precisar tomar ainda este ano. Sei não. Eu não sei quais são as decisões importantes que você vai precisar tomar ainda este ano para iniciar o ano que vem. Mas uma coisa eu sei. O Senhor pode cuidar de você e da sua ansiedade. O Senhor, Ele vai nortear a sua vida. Ele vai cuidar de você. Só quem puder. Quem não puder, não vai ficar de joelho para se prejudicar. Mas os irmãos que estão aqui que puderem ficar de joelhos, vamos ficar de joelhos. Só os que puderem. Quem não puder ficar de joelho, pode ficar em pé mesmo, do jeito que você está. E nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, estamos na Tua presença, Senhor, na Tua casa de oração. Ó Deus, acreditamos piamente que o Senhor está presente aqui, embora não habite em templos feitos por mãos humanas. Mas acreditamos que os Teus olhos estão atentos, os Teus ouvidos estão abertos às orações que aqui são feitas. Meu Deus,
no transcurso deste ano, muitos de nós, Senhor, vivemos momentos difíceis. Aderimos a coisas inconvenientes. Nos deixamos levar por coisas que não condizem com a tua santidade. Inventamos males para nós mesmos. Alguns de nós, ó Deus, no transcurso desse ano, sofreram devido a decisões erradas que outros tomaram por nós. Deus, e em alguns momentos o nosso coração se encheu de ansiedade, de angústia. Meu Deus, alguns de nós somos seduzidos, não simplesmente pela ansiedade real, que é natural, mas, meu Deus, alguns de nós foram seduzidos por a ansiedade moral, Senhor. Desejos inconvenientes, descontrolados, compulsivos. Deus Santo, nós estamos aqui agora, ó Pai, a suplicar que através do Teu Santo Espírito, o Senhor dissipe de nós as preocupações desnecessárias. O Senhor arranque de nós, através do Teu Santo Espírito, meu Deus, a ansiedade destrutiva, as preocupações exageradas que têm nos corroído, que têm nos maltratado. Ó grande Deus, que através do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor faça com que o nosso coração tenha a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. Ó Deus, precisamos acreditar mais em Ti e por isso estamos pedindo, Senhor, aumente a nossa fé. Precisamos acreditar mais em Ti, Senhor. E é por isso que nós estamos recorrendo a Ti. Ó Deus, e colocando toda a nossa ansiedade agora sobre Jesus Cristo. Pai, nós não queremos mais viver ansiosos. Nós não queremos viver ansiosos de maneira nenhuma, Senhor. Porque nós já temos convicção que isso não acrescenta algo bom para nós, mas só agrava o nosso quadro. É por isso, ó Deus, que nós estamos agora lançando sobre Jesus, jogando sobre Jesus a nossa ansiedade, para vivermos aliviados, Senhor. Para vivermos com um espírito tranquilo e quebrantado. Ó grande Deus, oramos acreditando que no Teu tempo o Senhor há de nos exaltar. Oramos acreditando que no Teu tempo o Senhor há de nos tirar desta angústia. Acreditamos, ó Pai, que no Teu tempo o Senhor haverá de tirar essa angústia de dentro em nós. Acreditamos que no Teu tempo, ó Pai, no tempo do Senhor, nós vamos poder, ó Deus, olhar e perceber que foi o Senhor quem nos socorreu. Nós oramos acreditando e nós fazemos desta oração no nome que está acima de todo e qualquer nome, o nome glorioso de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém e graças a Deus. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Eu quero, tá bem? Os irmãos, fiquem aqui só mais um instantinho. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não é crente e que hoje quer se converter. Que a partir de hoje quer se tornar um crente em Jesus. Quer entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo. Quer tornar pública a sua decisão de crer em Jesus. Alguém que nessa noite quer se tornar um crente em Jesus, levante bem alto uma das suas mãos e eu quero orar por você.
Alguém quer tomar essa decisão hoje? A decisão de servir a Jesus, andar com Jesus, lançar a sua vida sobre Jesus? Alguém? Não há? Ok, nós não vamos insistir. Pastor Evilásio, venha orar mais uma vez, impetrar a bênção apostólica, e com a bênção apostólica nós vamos nos despedir para os nossos lares. Oremos. Eterno Deus e Pai de misericórdia, nós te louvamos, meu Deus, porque nesta noite o Senhor nos deu o privilégio mais uma vez de poder ouvir a Tua palavra. E agora, Deus, ao ouvir a Tua palavra, nós temos a incumbência de colocar esta em prática. E nós suplicamos a ajuda do Senhor. Suplicamos em nome de Jesus que, pela Tua bondade, o Senhor nos ensine, Pai, a sermos humildes. Meu Deus, a nos chegar ao Senhor entendendo que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, meu Deus, ser com cada irmão, com cada família representada aqui nesta noite. Meu Deus, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa permitir, meu Pai, que nós, que temos o entendimento da Tua palavra, que temos ouvido a Tua palavra, que Deus possamos viver esta de tal maneira que possamos agradar ao Senhor. Pois nós pedimos assim estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.